Olá a todos, que a paz de Jesus esteja e fortaleça os nossos corações. O assunto de hoje é o esquecimento do passado. Mas antes, nós vamos fazer um recolhimento interior, elevar o nosso sentimento e pensamento, recebendo o abraço do nosso anjo protetor, esse amigo que nos acompanha por todos os dias e todas as noites da nossa encarnação, alegrando-se com as nossas vitórias, sofrendo com as nossas preocupações, mas incansavelmente nos intuindo e protegendo. Vamos recebendo o abraço amigo de Maria, a Mãe querida, que nos ampara, protege e fortalece na caminhada que precisamos traçar. Recebendo o abraço amoroso de Jesus, o nosso Mestre, de quem falamos incansavelmente, sem muitas vezes entender o seu significado. E recebemos o abraço amoroso do Pai, que nos permite estar aqui, junto de tantos benfeitores espirituais e juntos do venerável Razim, que sempre nos abre as portas para seguir na caminhada. Assim, um pouco mais dedicados ao nosso interior e à reflexão que vamos fazer, o assunto de hoje, como já disse, é o esquecimento do passado. Sou Regina e, assim como tantas vezes nos perguntamos, que passado é esse? O passado do dia que eu nasci? Eu não me lembro de quando eu estava no ventre materno. É passado de uma encarnação, de duas, de três? Quanto tempo é esse passado? Então, em primeiro lugar, para nós, não importa muito qual é o tempo, porque somos espíritos antigos demais. E menos ainda nos importa lembrar das coisas que aconteceram, porque somos espíritos que erramos muito. Tanto por isso, escolhemos estar aqui nesse momento, aonde um comprometimento coletivo nos assola, que é esta pandemia. Então, certamente, se estamos aqui e passando por esta preocupação, onde para alguns a aprovação é de saúde, para outros a aprovação é de paciência, para outros é de disciplina, de fazer o que é preciso na hora que é determinada, para outros a aprovação é de fé, de perseverança, mas todos estamos passando juntos uma aprovação muito grande. Isto é uma prova certa de que fizemos parte, sim, de um passado não muito bonito, não é? Então, no esquecimento do passado, nós vemos famílias que, de repente, nos dias de hoje, se desagregam em tragédias. Filhos que desencarnam em tenra idade. Pessoas com provações financeiras que caem, despencam nas suas cabeças, apesar de ter recebido valores, heranças e tudo mais, aquela aprovação financeira vem com tudo na sua vida. Também vivemos provações de saúde que de repente acomete, se não a nós, a um ente querido, a um familiar, a um vizinho, aquelas pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizades e de amores, e nos fazem abalar as estruturas, não é? Ora, se a gente não percebesse e não estudasse e não procurasse entender que existiu um passado, a gente pensaria que Deus não é justo. Por que então Deus coloca a beleza para um e não para outro?
a riqueza para um e não para outro, as possibilidades para esse e não para aquele, porque ele estava naquele dia colocando este sim, este não, não é bem assim. Então, Deus é de infinito amor, de infinita paciência e de infinita bondade. E Ele nos dá oportunidades de crescer, oportunidades de entender. Mas como nós ainda somos pequenos, caminhando, não é? Nós não conseguimos entender tudo numa encarnação só. Então vem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e um dia nós entendemos. Quando nós conseguimos então compreender a importância de cuidar da saúde, nós não teremos mais que passar pelas pandemias e provações de saúde. Quando nós entendermos que é preciso ter fé a despeito de tudo, então nós não precisamos mais passar pela fé. Quando nós entendermos que aquela família que eu desarmonizei lá em outra vida, eu sofri agora uma desagregação familiar e eu compreendi como é importante eu cuidar não só da minha família, mas da família dos outros também. Então eu estou vivendo este momento onde eu fiz muitas vezes outros passarem para eu compreender. Às vezes eu fui um cientista que não deu cabo da sua missão, então nesta vez vem novamente um cientista, um médico que tem que correr para atender e resgatar os males da vida passada. Tudo tem uma causa e tudo tem uma consequência. Nós plantamos hoje e vamos colher amanhã. Amanhã quando? Não sei. Nesta vida, em outra. Então, o que é importante ficar no nosso coração depois desta compreensão? Que tudo que nós colocarmos no universo, ele nos vai devolver. E certamente, viu? Em situação mais branda, em condições melhores do que nós fizemos outros passarem, porque o Pai é sim de infinita bondade e de infinita justiça também. Então, quando nós passamos, e também tem outros casos, viu? Às vezes um espírito familiar vem com uma deficiência, uma limitação psíquica ou motora ou tudo mais, então a gente fala, será que foi um espírito que então causou mal? Às vezes não foi, às vezes é um espírito de tão grande amor que ele se propõe a vir nessas condições para despertar a amorosidade dos familiares que o cercam, né? Às vezes nós temos que não ficar esmiuçando muito por que isso acontece, a lamentação, murmurando, sofrendo por alguma coisa mais do que ela deve ser sofrida. Nós temos que pegar o problema, tentar resolver, saber que erramos, pedir perdão, nos perdoar e seguir em frente. Porque é isto que precisamos fazer, precisamos sair do lugar. Então, se continuamos chorando, sofrendo sobre aquele problema, não andamos, não caminhamos, não seguimos, e nós temos que seguir. E muitas vezes as nossas provas difíceis, se nós temos evolução lá em cima, quando estamos combinando a reencarnação, a gente pede para passar por elas. Outras vezes, quando as nossas provas, quando a gente reclama muito, murmura muito, sofre muito, ela não é uma prova pedida, ela foi uma provação definida, determinada pela espiritualidade superior, porque a gente teria e tem que passar por isto, não é? Então, o fato da gente queixar, lamentar, se desiludir, é sinal que nós não concluímos o entendimento desta prova. É sinal que a gente ainda precisa caminhar nesse sentido e nesse caminho de luz, não é?
Então, para que a gente conforte o coração, quando está passando diante de um percalço, ou muitos têm as dificuldades que duram uma vida toda, saber que são passageiros esses percalços, que são apenas um toque, um alerta para o coração, para o espírito, para a mente. Então, uma atitude inteligente que nós devemos ter, nós que somos sim espíritos inteligentes e andando no caminho da evolução, é, em primeiro lugar, pedir luzes para o Pai. Orar muito nas nossas preces, pedir luzes para enxergar qual o caminho a seguir. Pedir coragem para vencer aquela provação. Pedir forças para não desanimar no meio do caminho. E se a gente tiver luzes para iluminar o caminho, coragem para vencer aquilo e forças, nós vamos enxergar o que temos que aprender. E quando a gente enxerga o que tem que aprender na provação, ela não tem mais sentido continuar, então ela termina. E nós passamos para uma outra etapa de nossa caminhada. Então, que a gente possa refletir, quem desejar ler todo este capítulo, é um capítulo muito bonito do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5. Então, que a gente possa caminhar nesse sentido com alegria e com a convicção de que somos espíritos caminhando para o progresso e o amparo do alto nos fortalece e ampara o tempo todo. Agora nós vamos nos voltando novamente para o nosso interior para fazer as nossas vibrações, que são sentimentos de paz e de luz que saem do nosso coração e abraçam a todos aqueles que vamos vibrando. Vamos vibrando por todo o nosso planeta, que nesse momento não só passa por esta incrível provação coletiva, onde todos nós sofremos pela mesma causa, mas vibrando também imensamente pelas condições geográficas da Terra, pela natureza, a fauna, a flora, todos os amigos, todos aqueles que se acham nossos inimigos, todos os nossos familiares, todos os trabalhadores que dedicam 5 minutos que seja na semana para fazer as suas orações pelo próximo, todos aqueles corações que dedicam 5 minutos do seu dia às 22 horas ou em qualquer outro horário para se unir à espiritualidade superior, ao Pai, em agradecimento pelas bênçãos concedidas até aqui, em agradecimento por esta encarnação de luz que temos todos nesse momento, buscando a compreensão, a força, a coragem, o entendimento e a iluminação interior. E assim, voltando os nossos olhos para o Pai, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. E que as bênçãos do alto nos fortaleçam para toda a semana. Graças a Deus.